Olá pessoal, 11 de março de 2023, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 6, capítulo 2.1, Predomínio da Sombra. Continuaremos hoje então a análise da parábola do filho pródigo, iniciada no encontro passado. A presença da sombra no comportamento humano faculta a fragmentação da psique nos dois eus, levando o paciente à perda de identificação entre os arquétipos do bem e do mal, do certo e do errado. Presença da sombra no comportamento humano. Presença de conteúdos que não são conscientes no comportamento humano faculta a fragmentação da psique nos dois eus. Isso vai ser mais explicado ao longo desse encontro mesmo, levando o paciente à perda de identificação entre os arquétipos do bem e do mal, do certo e do errado. Quando eu perco essa identificação, então, porque eu fui de alguma forma tomado por conteúdos da sombra, eu não sei se o que eu estou fazendo é certo, ou eu acho que só o que eu faço é certo, ou que só o outro está errado. Eu acredito, por exemplo, que tudo que o outro tem é bom e tudo que eu tenho é ruim. Eu polarizo. Como eu não consigo mais identificar, eu idealizo. E na polarização eu idealizo. Porque imagine, aquilo que você não tem, você idealiza. O carro que você não tem é perfeito. Quando você o tem, você descobre, aqui é um pouco barulhento, olha, esse sistema aqui não é bem o que eu queria. E assim é que você vai descobrindo. O celular ótimo, mas a bateria acaba rápido. Com termos psicológicos é a mesma coisa. Você pensa que será mais feliz se morar numa mansão, mas se você ficar ali na calçada de uma mansão o dia inteiro, você vai ouvir as pessoas ali dentro brigando. Em algum momento você pode ver até alguém sendo levado por um SAMU porque tentou suicídio. Então a identificação é essa, eu compreender que o bom e o mal, o bem e tudo está dentro de mim. Então eu vou projetar no outro. O outro não é perfeito, então o outro não é anjo, o outro não é diabo e nem eu sou. Eu sou a média desses dois polos. A necessidade da preservação da vida impele-o ao imediatismo, à volúpia do prazer, ao significativo desconhecimento dos valores ético-morais, ou mesmo, quando os conheça, desconsiderando aqueles que podem representar sacrifício, luta nobre, abnegação. É importante associar aqui o sacrifício à ideia de sacro ofício. Sacrifício não é necessariamente anular alguma coisa em troca de nada. Tá? Sacrifício é um movimento em direção a algo que vai te fazer bem, mas que demanda um esforço inicial. Por isso, ir à academia quando você é obeso é um sacrifício. Mas você não está abrindo mão de algo. Você está fazendo um ofício que é sacro. O que é sagrado? A vida. A vida tem mais chance de expirar num corpo obeso do que num corpo magro, que não seja uma magreza doentia também, claro. Então, quando você faz um ofício sacro, você se alimenta melhor, você dorme melhor, você se exercita mais. Isto é um sacro ofício. Você está fazendo uma função em direção àquilo que é sagrado, que é a vida. Quando você não faz o sacrifício, você está indo em direção à morte. Você bebe muito, você come mal, você dorme mal, você não tem uma rotina positiva para algumas coisas, não se exercita. Isso é ir em direção à morte. A necessidade de preservar a vida me impele ao imediatismo, porque eu tenho a sensação em alguns momentos de que se eu não fizer aquilo eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não vou, eu fui desempregado, vou roubar. Estou ansioso, a pessoa me deixou, eu vou me drogar. A volúpia do prazer ao significativo desconhecimento dos valores ético-morais. Dane-se o que eu estou vivenciando, porque diante de uma situação de preservação da vida, não necessariamente tem ética e moral. Então, as pessoas falavam antes, né? Mulheres e crianças primeiro, porque a criança vai ser um adulto que pode gerar novos adultos e a mulher é a que pode gerar novas crianças. Então, o homem, né, meio que fica assim: se você morrer, tudo bem, a gente ainda dá conta de continuar.
Em tese, esse seria o ético-moral. O navio está afundando, é cotovelada na criança, é soco na cara da mulher, é pisão em cima da idosa e dane-se, amigo. Salve-se quem puder. Muitos fariam isso. São poucos aqueles que conseguiriam respeitar esta questão ético-moral. Aqui eu estou citando um exemplo, tá? Mas isso em todos os sentidos. Até onde eu vou para controlar os meus desejos? Até onde o avô pedófilo que sente atração pela neta vai para controlar os desejos dele? Porque ninguém é pedófilo até que atue. Você pode estar cercado de pessoas, não um monte ao mesmo tempo, mas eu digo, ao longo da sua vida, você pode ter mostrado pessoas, olha, o colega de trabalho, essa aqui é minha filha. Ele desejou ela sexualmente, mas ficou no desejo. Então você não sabe que ele é pedófilo porque ele atuou, ele tem desejos, ele tem fantasias pedófilas, mas a partir do momento, enquanto ele não atua aquilo, ele não é aquilo. Fica claro? Nós todos temos desejos, nem todos os desejos são tão primitivos quanto o estupro, a pedofilia ou o abuso nesse sentido. Mas pode ser o desejo de tomar algo de alguém, pode ser o desejo de estar no lugar que alguém ocupa, mas você vai lá e mata a pessoa. Foi para uma audição no teatro, ficou em segundo lugar, você vai e mata que ficou em primeiro para ocupar o lugar dela? Mas talvez você deseje, bom, é que ela podia acontecer alguma coisa com ela, né? Se ela não estivesse aí, eu teria sido a escolhida. Esses são os desejos. Mas enquanto você mantivê-los em você, são apenas desejos. O texto aqui fala sobre os indivíduos que não conseguem mantê-los em si. Então ele tem uma preservação da vida. A pulsão dele diz: eu estou com desejo sexual por essa mulher e eu não vou ser feliz se eu não fizer isso. Ele vai lá e estupra. Ele não foi capaz de controlar o que era um desejo. Ele associou que aquilo ia trazer um prazer para ele. Se ele se conecta com o ato do estupro, ele vira um estuprador, porque ele quer mais daquilo. Se ele se desconecta naquele momento, ele se arrepende. E aí pode ser que ele cometa suicídio ou ainda mate a pessoa. Porque ele não quer que aquilo vaze. E aí ele vai ser um indivíduo perturbado para o resto da vida. Então, sempre a vítima é quem sofreu o abuso. O abusador se torna vítima dele mesmo, mas ele não é o pobre coitado aqui. A vítima é quem sofreu o abuso, isso tem que ficar claro. Mas não significa que quem abusou também não sofra depois. Tem pai que espanca o filho e depois se arrepende pro resto da vida. Mas a vítima é o filho. E esse local de revisitar comportamentos, eu percebo. Então é isso que significa ter um anjo e um demônio dentro de mim. E eu decido qual vai vencer. Tá? Quando você tem consciência de que as pessoas ao seu redor elas podem trazer desejos perigosos, você fica mais atento. Mas se você acha que todas elas vão atuar esses desejos, aí você fica paranoico e não confia mais em ninguém. Tá? E molda e poda todas as relações, por exemplo, que a sua filha possa ter por medo dela sofrer um abuso como você sofreu. Pode ser que ela nunca mais consiga se relacionar com ninguém até que você desapareça. A busca por equilíbrio é o que nós estamos trabalhando aqui. Né? Como é que eu faço para controlar essas duas forças? Então, não tem ética e nem moral quando o indivíduo se deixa levar pelo imediatismo dos seus impulsos. Desconsidera aqueles que podem representar sacrifício, luta nobre, desconsiderando a abnegação. Os sonhos, por exemplo, nessa fase, são tumultuados e os símbolos de que se revestem expressam os atavismos perturbadores e os tormentos sexuais, que se transformam em condutas psicológicas doentias e ou que somatizam em disfunções orgânicas de vária denominação. Joana começa a trazer então a informação do sonho, tá? Como uma leitura assim. Se você estiver passando por uma fase com sonhos muito poluídos, para aquilo que você considera sujeira, então alguma coisa está acontecendo aí. Quando você se entrega a isso, aí os teus sonhos ficam muito mais isso. Tá? Então você fala, eu gosto de ir em rave para ouvir música. Tudo bem? Você vai em rave para ouvir música, vai num jazz para ouvir música. Eu gosto de ir em rave, eu gosto de ir no jazz para usar droga.
E aí você começa a associar a música com a droga, a rave com a droga, a música eletrônica com a droga. Daqui a pouco você sonha que você está numa rave, que está usando droga, entende? Se você vive em casa de prostituição, você começa a ter sonhos eróticos com muita frequência. É uma coisa, o sonho nos mostra coisas que estão acontecendo no nosso inconsciente e eles são ferramentas importantes para o nosso processo de individuação e crescimento. Só que quando nós ficamos vivendo apenas aquilo que está no inconsciente, então o sonho começa a falar a mesma língua do nosso consciente. Esses desejos que deveriam ficar aqui dentro, quando eu falo deveriam, é porque eles não são salutares, eles vão fazer com que eu morra mais rápido, eles vão fazer com que eu destrua meu patrimônio financeiro, ou meu casamento, ou minha própria saúde físico-mental. Por isso eles não deveriam, eles estão sendo expressos. Então, você acordado e você dormindo é a mesma coisa. Esse é um sentido de que você está vivendo demais pelos conteúdos inconscientes, está vivendo desejos que são mais primitivos. Se você parar para pensar com clareza, você vai perceber que eles não são tão necessários ou que eles não fazem mais tanto sentido com esse momento da vida em que você está. Então eu trouxe aqui nota do expositor, Jung, no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, no capítulo 1. Temos, porém, que reconhecer: há problemas simplesmente insolúveis por nossos próprios meios. Admiti-lo tem a vantagem de tornar-nos verdadeiramente honestos e autênticos. Assim se coloca a base para uma reação compensatória do inconsciente coletivo. Em outras palavras, tendemos a dar ouvidos a uma ideia auxiliadora ou a perceber pensamentos cuja manifestação não permitíamos antes. Talvez prestemos atenção a sonhos que ocorrem em tais momentos, ou pensemos acerca de acontecimentos ocorridos no mesmo período. Se tivermos tal atitude, forças auxiliadoras adormecidas na nossa natureza mais profunda poderão despertar e vir em nosso auxílio, pois o desamparo e a fraqueza são vivência eterna e eterna questão da humanidade. Nós sempre estaremos em algum momento diante de um ponto de vista em uma posição de fraqueza e de desamparo. Não existe uma pessoa, quando fala autossuficiente, não existe uma pessoa autossuficiente. Existe uma pessoa desconectada com a ilusão de autossuficiência. Mas ninguém é autossuficiente. Eu preciso de algo a mais. Eu preciso me alimentar de alguma coisa. Eu não posso ficar só em mim. Eu preciso de um tratamento se eu ficar doente. Eu preciso de uma roupa para vestir. Tá? Não, mas eu faço a minha roupa, eu planto a minha comida, eu entendo. Mas alguém ensinou agricultura para você. Alguém ensinou tecelaria para você. Então, ainda assim, você precisou de um conhecimento de alguém. Se você tivesse sua mente completamente limpa, e tivesse que aprender a fazer fogo, roda, tecido, aí sim você poderia dizer: fui autossuficiente. Então, essa é a ilusão. A ideia que nós chamamos disso é que no momento em que isso emerge para nós, a sensação de desamparo ou fraqueza, nós chamamos isso de carência e nós colocamos que a pessoa carente é uma pessoa que deve ser excluída do grupo. Ai, que pessoa carente. Ai, por que eu estou com essa carência? Está com essa carência porque é um ser humano e continuará com ela em vários momentos da sua vida. Ela é satisfeita durante um período de tempo e depois ela reaparece. Então você pensa, a minha carência é por ter uma namorada. Você arruma uma namorada e depois você quer um emprego melhor. Outra carência apareceu. Aí o casal está bem, feliz, viajaram, viram todo mundo, vamos ter um filho? A carência de ter uma nova pessoa ali dentro. A carência de saber o que fazer agora, liga para o pediatra. Se nós tirarmos esse estigma demoníaco da carência, fica mais fácil, porque ninguém quer assumir a carência, porque a carência parece a lepra moderna. Deixa eu esconder isso, porque senão vão descobrir que eu tenho. Se descobrir que eu tenho, ninguém vai querer chegar perto de mim. Então deixa eu mostrar que eu sou forte. Nas redes sociais, ninguém é carente, todo mundo é provedor. Eu te ensino a cozinhar, eu te ensino a pensar, eu te ensino a dirigir. Ninguém é carente. Agora, quando a pessoa começa a demonstrar carência, que é uma expressão humana, ela vira meme, vira stand-up. Ah, eu sou assim também. Porque nós não podemos olhar para isso diretamente e falar: eu estou carente. Eu me sinto carente. Eu estou me sentindo desamparado, desamparada agora.
Quem assume isso e vai buscar essa ajuda, em qualquer tipo de função terapêutica que encontre, se reergue e aprende que não foi o outro que colocou ele lá. O outro apenas o sustentou neste momento difícil até que suas pernas voltassem a ficar fortes. Quem faz academia, depois sempre lembra que fazer exercício é bom. Quem faz terapia nunca mais fica sem. E não é, vou fazer para o resto da minha vida toda semana. Ah, passou 2 anos, volta. 5 anos, volta. Tenta uma coisa, tenta outra. Você desenvolve um prazer com relação ao processo de cura em todos os sentidos. Porque é muito mais difícil ficar com a dor na coluna para sempre se você for lá no fisioterapeuta passar por um tratamento chato, né? Aos olhos de quem tem que ficar ali parado, tomando choque, 3, 4 meses, mas a tua coluna voltar ao normal. Então, a próxima vez que você tiver um problema e teu joelho começar a doer, você já vai direto no fisioterapeuta. Essa é a relação que nós construímos. Tá? Então, o Jung coloca: eu começo a prestar atenção nos sonhos que ocorrem em tais momentos. Por que agora? Por que esse sonho? Por que ele está se repetindo? Tem gente que não tem a lembrança de sonho nenhum. Às vezes o indivíduo tem 10 que têm o mesmo tema. Qual é o tema desse sonho? Qual é o motivo desse sonho? Ou pensemos acerca de acontecimentos ocorridos no mesmo período. Se tivermos tal atitude, de prestarmos atenção naquilo que nos está sendo mostrado, seja por sonho ou sincronicidade, forças auxiliadoras adormecidas, e não são espíritos que virão de outros lugares, são forças auxiliadoras que estavam dentro de nós. Na nossa natureza mais profunda, poderão despertar e vir em nosso auxílio, pois o desamparo e a fraqueza são vivência eterna. Onde ele começa? Temos que reconhecer que há problemas simplesmente insolúveis por nossos próprios meios. Quando eu admito isso, eu tenho a vantagem de me tornar verdadeiramente honesto e autêntico. Se eu acho que eu posso solucionar tudo porque eu sou autossuficiente, eu estou vivendo na ilusão, eu estou vivendo numa desonestidade e eu sou uma cópia de algo. Eu não sou autêntico. Assim se coloca a base para uma reação compensatória do inconsciente coletivo. Em outras palavras, tendemos a dar ouvidos a uma ideia auxiliadora ou a perceber pensamentos cuja manifestação não permitíamos antes. Então tem muita gente que está acessando este local e tem um insight e acha que é o mentor. É você. Está vindo de dentro de você. Nem tudo tem que vir de fora. Pare de se tratar, pare de se enxergar como se fosse eternamente uma criança de 2 anos de idade. Você tem uma vivência, você tem uma história, você tem uma mente que se conecta ao meio. Se você se permitisse ouvir, que essa é a diferença da intuição, é aquilo que te é intuído, algo que vem de fora. O insight é olhar para dentro, então isso está dentro de você. Tive um insight, você teve, ninguém te deu. É o mérito que você tem pelos aprendizados que você teve em encarnações passadas. Está tudo aí dentro. Só que às vezes nós ficamos tão preocupados com o aqui e agora, com o evento neurótico, com a coisa que está diante de mim e eu preciso resolver, com a conta para pagar, com o que o meu namorado está olhando ou não no celular, que eu me esqueço que eu sou um ser ancestral conectado a outros seres ancestrais. Eu por si só sou uma potência gigantesca. E escolho sofrer por ciúme. E escolho sofrer por dinheiro. E escolho sofrer. E não percebendo as riquezas que eu já tenho. Então volta aqui em Joana. Os sonhos, por exemplo, nessa fase, são tumultuados, porque eles querem dizer algo. E o que é esse algo? Eu sou um tumulto na minha vida e da dos outros. E os símbolos de que se revestem, estes que Jung fala para interpretarmos, expressam os atavismos perturbadores e os tormentos sexuais. Assim como eu tenho muita potência dentro de mim, eu também tenho muita maldade, eu também tenho muita desvirtuação, eu também tenho compulsividade. E é isto que está emergindo nestes momentos. Se transforma em condutas psicológicas doentias, eu somatizo em disfunções orgânicas de vária denominação. Então, assim como as pessoas falam, foi o mentor que me ajudou, elas falam, é um obsessor que está me atrapalhando. Nunca sou eu. Eu não tenho condutas atávicas anteriores de vidas passadas que eu vivenciei ou que eu presenciei alguém vivenciando que podem emergir em dado momento, seria um complexo emergindo.
Alguma coisa que vem do meu inconsciente, que teve tempo suficiente para se formar com o gatilho certo, o estímulo certo, e ele emerge. E aí eu tenho um comportamento que parece inconsciente. Pô, o cara depois que se separou virou um babaca. O cara depois que se casou virou outra pessoa. Sim, porque a partir do momento que ele assumiu aquele papel, ele tem um complexo paterno negativo. E ele é um ótimo namorado. A mulher engravida. Quando o bebê nasce e ele se torna pai, o complexo emerge, porque o complexo era com o pai, não era como o marido, namorado. Aí ele fica ruim. Como assim? O cara era bom, fui ter um filho com ele, agora virou um cara que não faz nada, não gosta da criança, não gosta mais de mim, porque ele está possuído pelo complexo paterno negativo. Então, não é obsessor, pode ser, mas não é obsessor, é o conteúdo dele. A relação que ele construiu com a figura paterna, com o pai dele ou com o avô, foi negativa. Então, quando ele calça o sapato de pai, é como se ele entrasse num transe e ele vira aquele pai que ele internalizou. Ele não é mais autêntico, ele é o complexo sendo atuado. Por isso é necessário a dissolução do complexo. Este é um conteúdo que está na sombra. Ele não tem consciência disso, ele não sabe o motivo. Ele fala, eu estou irritado porque o bebê chora, estou irritado porque é um problema no trabalho. Não é, ele está vivenciando isso. Né? Possuído por um complexo paterno negativo. Pode ser mãe, filho, qualquer complexo, quando o indivíduo é colocado naquela posição. Tá bom? Então podem gerar disfunções. Seguindo. Na parábola de Jesus, o ego do jovem filho é perverso e ingrato. Ao solicitar a herança que diz pertencer-lhe, inconscientemente deseja a morte do pai. Seria o fenômeno legal para conseguir a posse dos bens sem qualquer problema. Mascara o conflito sob a justificativa inapropriada de querer desfrutar a juventude, em considerando que, mesmo na idade provecta, o genitor não morria, ou seja, mesmo velho. Meu pai não morre nunca, eu quero essa herança, então eu vou falar para ele, dá a minha parte aí que eu vou viver minha vida. Mas inconscientemente ele está dizendo, eu quero que você morra para ficar com o que é seu. Porque no momento em que o pai morresse, ele receberia aquilo. Quando você fica lutando por herança em vida, é porque você está querendo que o pai ou a mãe morram. Isso não é um homicídio, tá? É o símbolo. É um símbolo. Você não quer esperar para que aquilo aconteça. Você não acredita que terá dentro dos seus próprios recursos. Então ele projeta. Para não poder falar, pai, você está demorando demais para morrer para fazer o que eu quero, dá a minha parte aí, porque eu vou construir alguma coisa. Tem muitos filhos que fazem isso. Por que já não divide a herança em vida? Depois vai ter que fazer inventário. Ele já quer acabar logo com aquilo. E ele se identifica. Não, imagina, eu jamais. Mas por isso que é inconsciente, por isso que é sombra, por isso que ativa a negação. Eu não posso olhar para mim e falar, eu quero que meu pai morra, eu quero que minha mãe morra. Então eu racionalizo para dar a entender que vai ser melhor desse jeito. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, mas não é o seu dinheiro, é o dinheiro dele e ele ainda está vivo. Então, se ele foi convencido a entregar, ele sofreu um golpe e foi morto antes de morrer. Mascara o conflito sob a justificativa inapropriada de querer desfrutar a juventude, em considerando que, mesmo com idade avançada, o pai não morria. Logo depois, viajando para um país longínquo, procura arrancar as raízes existenciais, as marcas, destruir a origem desagradável, permanecendo na ignorância de si mesmo, fugindo para o Éden, onde parecia feliz. Todo conflito carrega uma carga psicológica de alta tensão nervosa devastadora. Todo conflito, segundo Joana. Porque é um conflito, dois corpos querendo ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Conflito, duas emoções querendo ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Eu amo meu pai, mas eu quero que ele morra. Se eu não o amasse, eu o mataria. Se eu não quisesse que ele morresse, eu nem pensaria na herança. Não, né? Aí tem aqueles filhos que o pai vem e fala: Olha, como eu já estou envelhecendo, eu já quero dividir os bens. E o filho fala assim: Pelo amor de Deus, pai, nem toca no assunto. Não, 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 não quero nem ouvir isso. Esse é o que ama de verdade. Só ama. Não quer que morre. Eu abro mão da herança para que meu pai viva para sempre.
Esse é o conflito. Como eu posso querer que meu pai morra, mas eu também o amo? Então, se eu não tenho conflito, ou eu mato meu pai, ou eu nego que ele possa morrer. Tá? Viajando para um país longínquo, procura arrancar as raízes existenciais, porque se ele quer que o pai morra, é um símbolo de que ele entende o pai como uma coisa negativa. Ele fala, não, eu vou fazer diferente. Então ele mata. E esse é o sofrimento do filho pródigo. Depois que ele mata o pai, dentro dele, ele descobre que o pai era bom. Que o mínimo do pai é melhor do que o máximo que ele conseguiu para si. Então tem estudos, Freud propôs esse estudo, ele analisou esse estudo, um estudo que foi feito com chimpanzés. Eu não sei se são chimpanzés ou orangotangos, com primatas, né, acho que na Austrália. E eles perceberam que à medida que os macaquinhos crescem e eles entram na adolescência, eles começam a se incomodar com o alfa, talvez gorila. Eles começam a se incomodar com o alfa. Então tem o alfa, as várias fêmeas e os macaquinhos. Eles se unem então para matar o pai, o alfa. E eles matam, porque eles são em maioria e já têm força suficiente para isso. Depois que eles matam esse alfa, eles não sabem o que fazer no lugar do alfa. E as fêmeas não enxergam eles como um alfa ainda. Então o bando é dispersado. Aquela comunidade morre. Vai cada um para um lado. Uns vão dar conta de sobreviver e se tornarem alfa de nova comunidade, e as fêmeas vão procurar outros alfas. E essa é a representação também do filho pródigo. Essa é a representação da crucificação de Jesus. Eu mato Jesus e depois eu não sei o que fazer no lugar dele. Então eu fico com culpa. Esse filho sentiu culpa. Ao mesmo tempo que o indivíduo recebe, ele sente culpa. Então esses macacos, eles se arrependem de terem matado o pai, porque eles percebem que aquele alfa fazia as coisas funcionarem, que eles não dão conta de fazer igual. Isso, estudo verdadeiro. Então, como os primatas têm uma conexão também com a gente, nós partilhamos algumas coisas em comum, nosso desenvolvimento social também é assim. As pessoas vão lá e derrubam a estátua de um ditador e um ano depois erguem outra. E não conseguem. E agora? Nós tiramos o ditador. Vamos, poder do povo. Mas o povo não sabe fazer o que. O que a gente faz? Sei lá, vamos pôr outro no lugar então. E aí fica ditador atrás de ditador. Essa é a representação aqui. O eu filial que percebe a necessidade de ficar no lar, aqui representado como o domicílio carnal, o paraíso, cede espaço emocional ao outro eu, o da fragmentação da psique, a sombra, estróina e longínqua dos sentimentos enobrecedores, ainda adormecidos no self. Estróina é desajuizada e irresponsável. Estroina, não sei se tem esse acento aqui. O eu filial que percebe a necessidade de ficar no lar, ou seja, o irmão que não vai embora, tem o que vai embora e o que fica. Aqui representado como o domicílio carnal ou paraíso, cede espaço emocional ao outro eu. Então, são os dois eus que Joana fala no começo. O da fragmentação da psique, a sombra, a longínqua dos sentimentos enobrecedores, ainda adormecidos no self. Sempre se fará imperioso o retorno às origens, a fim de realizar-se o autoencontro. Ela vai colocar aquele indivíduo que vai embora se arrepende e ele projeta uma sombra onde ele fala: eu quero que o meu pai morra. O outro se irrita quando o pai aceita que o irmão volta, porque no inconsciente ele também queria isso. Ele achou: se eu fizer tudo certinho, tudo isso vai ser meu. Então o que ele queria, na verdade, é que nada fosse dividido nem com o irmão. E ele fica frustrado quando o pai divide. Então, uma parábola que mostra que nenhum dos dois amava o pai. Eles amavam os recursos do pai. E eles simularam uma relação com o pai para no fim ficarem com tudo. E os dois acabaram com a sensação de nada. Dominado, porém, pelo instinto de autodestruição, torna-se uma pocilga moral, a um passo da degradação máxima, do suicídio, quando tem um insight e reflexiona em torno da generosidade do pai, o self, portanto, em despertamento, e resolve pelo retorno, o que lhe constitui o passo inicial para a autorrecuperação, a autoconscientização, para uma possível integração das duas partes da fissura tormentosa da mente.
Então ele foi, o que sai é dominado por um instinto de autodestruição, vai para o fundo do poço, chega à degradação máxima, quase, né, do suicídio, e quando ele começa a pensar nos porcos, ele começa a ter inveja da comida que os porcos estão se alimentando, e ele reflexiona em torno da generosidade do pai, ou seja, ele retorna pro self, o que sempre esteve ali. Portanto, em despertamento, ele resolve retornar. Ele começa um processo de autorrecuperação, autoconscientização, ou seja, ele está se tornando consciente do que antes era sombra, não era o pai, era ele. Para uma possível integração das duas partes da fissura tormentosa da mente. Então, volto aqui em Jung, nos arquétipos inconscientes coletivo, agora o capítulo 5. Os processos naturais de transformação são anunciados principalmente no sonho. Em outra parte, apresentei uma série de símbolos oníricos do processo de individuação. Eram sonhos que usavam sem exceção o simbolismo do renascimento. Em todo caso, trata-se de um processo demorado de transformação interna e do renascimento em outro ser. Este outro ser é o outro em nós, a personalidade futura mais ampla, com a qual já travávamos conhecimento como um amigo interno da alma. Sempre esteve lá. É isso que o Jung fala. O processo de individuação significa eu me dar conta que eu sou um outro eu, mas que esse outro eu sempre esteve lá. É o que, por exemplo, na infância ou na sua adolescência, é aquela voz na sua cabeça que fica te dizendo o que fazer. Isso que você chama de mentor. Quando você estuda o Espiritismo, eles falam que os mentores auxiliam, mas que o anjo da guarda quase não interfere na sua vida. Vez ou outra. E nós associamos que todas as vozes que vêm na nossa cabeça são dos nossos mentores. Meu mentor, meu mentor. O que o Jung fala é que isso que nós chamamos de mentor dentro da visão kardecista é, na verdade, o teu self. É o pai, do qual você se separa e depois que se destrói, em qualquer sentido que seja pelo ego, lutei para ter o cargo que eu queria, esse cargo não trouxe felicidade. Eu achei que eu ia ser feliz se eu morasse na Europa, mas eu vi que também não é isso. Aí você volta para a raiz. Aí você se conecta e fala, então eu vou me tornar o mentor. Aquilo que você entendia como mentor, que é o teu eu superior, o teu self, você assume aquilo. Isso é a individuação. Então eu vou me conectar mais com aquilo que eu escuto de positivo do que com aquilo que os meus instintos me pedem para fazer. Então por isso Joana fala, é um retorno. Ele volta para dentro dele mesmo e aqui Jung coloca esse processo de renascimento. Eu renasço dentro de mim. Voltando em Joana, essa fuga para um país estrangeiro e longínquo seria uma arquetípica busca do princípio da individuação. Caso se originasse de algum ideal, como diminuir a carga do pai ao invés de desejar-lhe, mesmo que de maneira inconsciente, a morte. Há nesse conflito o mundo do pai, o mundo do filho, o mundo do irmão, em forma de sombras perturbadoras, efeito da fissura da psique em relação ao ego. Teria sido uma individuação se o rapaz tivesse falado assim: eu vou sair da casa do meu pai para parar de dar trabalho para o meu pai e vou encontrar o meu caminho. Ou seja, o macaquinho falando: eu não vou matar o alfa, eu vou buscar formar o meu bando. Isso é individuação. Mas como o que ele queria era matar o pai, a morte do pai inconscientemente, então isso não foi uma individuação, isso foi ele se perdendo, isso foi ele se degradando. Ele não estava buscando o processo de individuação. Então isso acontece um conflito por quê? Porque esses vários papéis estão querendo ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Como eles estão desintegrados, eu acho que o pai é o pai, o irmão é o irmão, eu entendo que eu sou tudo isso, eu conflito. A individuação é quando eu integro tudo isso. O que eu reclamo do meu pai é a minha paternidade. O que eu reclamo do meu irmão é a minha sombra. O que eu reclamo da minha mãe é a minha maternidade. Então eu sou todas essas coisas. Eu tenho que lidar com tudo isso. Não tenho que mandar minha mãe para terapia. Eu tenho que. Não tenho que dizer como meu pai deve agir. Eu tenho que agir assim. Eu me torno aquilo. Então, self, si mesmo. E essa fissura se fecha. A viagem para longe é uma busca arquetípica de heroísmo, de conquista do desconhecido, do infinito, que não se concretiza porque o objetivo consciente era o prazer,
a não responsabilidade, a violência do abandono ao pai idoso, a exuberância do egotismo e o desprezo pelo irmão mais velho que trabalha. Então ele busca a ideia do heroísmo. O que é essa ideia do heroísmo? Nota do expositor. Os arquétipos do inconsciente coletivo, agora capítulo 6. Jung. Encontramos o arquétipo da criança empiricamente em processos de individuação espontâneos e induzidos terapeuticamente. A primeira manifestação da criança é, em geral, totalmente inconsciente. Neste caso, há uma identificação do paciente com o seu infantilismo pessoal. Depois ocorre, sob a influência da terapia, uma separação e objetivação mais ou menos gradual da criança, e, portanto, uma dissolução da identidade, acompanhada de uma intensificação, às vezes tecnicamente apoiada, de figurações fantasiosas, em que traços arcaicos, isto é, mitológicos, tornam-se cada vez mais visíveis. O processo de transformação que se segue corresponde ao mito do herói. O estágio inicial do infantilismo pessoal mostra a imagem de uma criança abandonada, ou seja, incompreendida e tratada injustamente, a qual tem pretensões exageradas. A epifania do herói, isto é, a segunda identificação, manifesta-se em uma inflação correspondente. A pretensão exagerada torna-se convicção de que se é algo especial, ou a própria impossibilidade de satisfazer a pretensão é prova da própria inferioridade, o que favorece o papel do herói sofredor, numa inflação negativa. Joana fala aqui, a viagem para longe é uma busca arquetípica do heroísmo, ou seja, ele fica na posição de vítima, porque ele se conecta com a criança, ele entende que ele foi uma criança ferida, que ele foi injustiçado, ele pede a parte dele da herança como se fosse uma indenização e ele vai mostrar que ele dá conta porque ele se acha especial. Quando ele não dá conta, ele entende que ele não é especial, que ele está abaixo do porco. Então, nos dois lados, ele estava vivendo isso. O mito e a epifania. Ele não compreendeu. Quando ele retorna, fala, eu começo de baixo, é quando ele entende. Peraí, isso aqui é do meu pai, não é meu. Eu não dei conta de construir isso. Nem pegando metade eu consegui reproduzir. Eu perdi tudo. E ele entende a força do pai dele. Só que isso também está dentro dele. Ele não foi uma criança vitimada, ele se sentiu assim. Então isso é o que acontece com muitas pessoas. Eu sou especial, uma hora vai dar certo, mas por que não dá certo? Eu nasci com uma estrela na testa. São pessoas que estão percebendo ainda neste momento. Elas estão em conexão. A primeira manifestação da criança é uma identificação. É quando você em terapia fala, nossa, como eu sou infantil. Eu percebi que ao falar para você, eu percebi o quão infantil eu fui. É onde você começa a entrar em contato com isso aqui. Essas figurações fantasiosas com traços arcaicos e mitológicos, e você vai abrindo imagens onde você fala, meu pai é o demônio, minha mãe é o anjo, minha mãe é uma santa. Isso é a criança que enxerga, o adulto não pode enxergar dessa maneira. O adulto enxerga as pessoas humanizadas. Então, se você ainda não se humanizou, você enxerga heróis, e quando o herói faz o oposto daquilo que você esperava, que ao invés de te salvar te machuca, vira vilão. Mas nenhum nem outro é verdadeiro, são apenas seres humanos com suas feridas. Isso vai gerar uma inflação correspondente. Ou eu acho que eu sou muito, ou eu acho que eu sou nada. Apesar de serem contraditórias, ambas as formas são idênticas, porque a megalomania consciente corresponde a uma inferioridade compensatória inconsciente. E a uma inferioridade consciente, uma megalomania inconsciente. Nunca encontramos uma sem a outra. Então aquela pessoa que se acha tudo está mascarando o se sentir nada, inconsciente. E aquela que fala, eu sou uma coitada, no fundo se acha especial. Por isso o vitimista, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu só estava querendo ajudar, porque no fundo ele pensa, eu sei o que eu estou fazendo, calem suas bocas. Aí ele faz de coitado, mas na verdade não se sente assim. O que se sente um coitado é aquele que mostra, eu dou conta de tudo, eu sou bom em tudo e tudo mais. O que mostra de ostenta, tá? Eu não estou falando do que é seguro. Estou falando daquele que claramente você vê que é uma máscara, que exagera, que gera uma inflação naquilo que deveria ser real. Continuando em Joana. A sombra cruel no irmão que ficou, dele faz um miserável que inveja a sorte do jovem despudorado, que tem ciúme da atenção que o pai lhe concede,
que se revolta, dominado pelo conflito de inferioridade e pelas torturas no psiquismo. Sente-se rejeitado, embora haja sido devotado, possivelmente por interesse de ficar com toda a herança, ao invés de contentar-se em estar com o pai. Porquanto se queixa que nunca recebeu um cabrito para festejar com seus amigos. Então, assim como o irmão dele que saiu ficou com inveja dos porcos, ele também ficou com inveja do irmão que voltou derrotado. Os dois estavam no mesmo lugar, por isso um é a sombra do outro. São reflexos. São polos distintos da mesma coisa. Ele se sentiu rejeitado. Mas ele nunca foi rejeitado, ele estava incluído em tudo. Então é como se ele dissesse assim: olha, eu vou te dar um apartamento, meu filho, e vou pagar o aluguel para você. Pode morar nele à vontade. Aí o filho entra e pensa: poxa, mas você não vai me comprar um sofá? Deu apartamento, estou pagando aluguel, assim, né? Estou pagando um aluguel. Mas você não compra um sofá? Vai me deixar aqui num apartamento sem nada? Ele estava assim. Então, esse é o lado da criança que se sente vítima, da criança ferida. Porque tem a criança que foi realmente ferida, uma criança que foi abusada sexualmente, por exemplo, e tem a criança que se sente ferida. Porque suas expectativas de projeção no herói não foram cumpridas. Seu pai não era só teu pai, ele era um homem, ele era um filho, ele era um funcionário, ele era um cidadão. Ele não vivia só para você, mas a criança vive só para o pai, então ela espera que o pai viva só para ela, ou a mãe. Ela cria esse papel de herói. Quando o pai fala, não estou disponível para você porque tenho outros interesses, ele vira vilão. Aí a criança se sente órfã, procurando um novo pai para salvá-la. E ela fica carregando ela mesma, é um adulto carregando a si mesmo. Alguém quer cuidar da minha criança? Quer cuidar da minha criança? E ele vai procurar isso na esposa, no marido, no chefe. Porque ele não percebe que ele já pode fazer isso. Ele é o pai dessa criança. A experiência, porém, no país longínquo, desejo inconsciente de não ser encontrado, nem sequer saber se onde reside o fugitivo, redunda em desastre, porque toda extravagância culmina em prejuízo, e toda malversação de valores em perdas parciais ou totais, como no caso do jovem presunçoso. Então João interpreta que o que ele quis, na verdade, era desaparecer, e redundou em desastre, porque eu não posso me desconectar da raiz. É como uma árvore que sai, se eu vou sair andando só com o caule, ela vai desmoronar. É a raiz que puxa, e ele se esqueceu disso. A raiz aqui é o self, é o pai. Tentou viver só com a copa. Olha como meus frutos são bonitos. Eu vou sair por aí e vou ter sucesso. Os frutos começaram a acabar e não produziam novos, porque ele entendeu que aquilo vinha do pai. Quando eu vou nesse sentido de me perder, eu vou ter prejuízo. Eu não vou conseguir. Quando os meus valores não são bem estabelecidos, eu começo a ter perdas parciais ou totais, seja da saúde física, mental, financeira, social. O arrependimento é o bálsamo para a culpa. Reconhecendo que pecou contra o céu e contra ti, o Pai, informa seguro de ser bem recebido, mesmo que não fosse digno de ter o nome de seu filho. O indivíduo comum, ainda não iluminado, deambulante da ilusão, pode ser comparado ao filho pródigo, leviano e insensato, que somente convive com objetivos de prazer pessoal e interesse mesquinho, distante das propostas éticas e dos deveres morais. Então, ele se arrependeu do que ele fez, ele não sentiu falta do pai, ele ainda voltou pensando numa estratégia de seduzir o pai para conseguir continuar trabalhando lá. Mesmo com tudo isso, ele ainda não tinha se dado conta. Seguro de ser bem recebido, ele fala: olha, eu pequei contra o céu e contra ti, eu só quero ser um empregado seu. Eu nem vou mais ter o seu nome. Porque ele não estava dizendo: eu senti falta de você, agora eu quero orgulhar o teu nome. Ele falou: pode tirar tudo de mim, eu só quero que você me dê mais um pouco. Ainda não aprendeu. E aí o outro está lá morrendo de inveja e com raiva desse irmão também. Então, quando eu ainda não estou iluminado, eu posso levar para esse caminho de ficar leviano, insensato, convivo com objetivos de prazer pessoal. Esse retorno dele tinha o objetivo de prazer pessoal, da remoção do desprazer que ele tinha na falência que ele chegou. Esse anseio de fuga dos outros é também o tormento da fuga de si mesmo, pela dificuldade que tem de auto-enfrentar-se,
de reconhecer a inferioridade e ser estimulado a trabalhá-la para conseguir a vitória. É-lhe mais fácil atirar tudo para cima, ou para baixo, num gesto de libertação, e seguir o tormento para realizar a volta andrajoso e mundo humilhado, em farrapos andrajoso, né? Porque algumas pessoas ficam nessa posição constante, porque como estão conectadas com esse mito do herói, esse é o arquétipo, né, que se formou um complexo, e aí é isso que emerge, toda hora ela volta arrebentada. Daquele exemplo que eu dei do filme dos anos 80, 90, lá, Rock Balboa. O cara apanhava até ficar desfigurado, e aí ele ia para cima e batia no adversário e vencia. E nós construímos isso como algo que tem que acontecer. Todo filme é assim. Começa com o casal legalzinho, aí é super divertido, um monte de piada, vai lamber o sorvete, cai na testa, daqui a pouco tem uma crise. Aí aquela crise que afasta os dois e no fim eles ficam juntos de novo. Nós precisamos do sofrimento para ter a validação. Esse é o herói. Seria mais legal se nós não precisássemos disso. Se você assiste, por exemplo, A Bela e a Fera, o desenho, né? É maravilhoso em termos de símbolos que tem ali. Você assiste A Bela e a Fera, o desenho, por si só já é legal. A relação da Bela com a Fera, eles aprendendo. Mas não, tem que ter um caos no meio, tem que ter o Gastão querendo matar todo mundo. Gastão, sei lá se era o nome dele. Gaston. Tem que ter o nome, tem que ter um drama no meio para no fim ele quase morrer, aí ele ressuscita, né? Sai da maldição, mas se não tivesse isso, se fosse só uma construção de adaptação dos dois, e o romance já seria bonito por si só. Mas tem que pôr uma feiura nas coisas. E essa feiura é o que a pessoa fica. Ela tem que tentar uma empresa falir, dar a volta por cima. Se alguém vem e fala: Olha, eu peguei um dinheiro emprestado do meu pai, montei uma empresa e hoje eu sou bilionário. Ah, playboy. Se o cara fala: Eu peguei o dinheiro do meu pai e perdi tudo com droga, mas aí eu fui pra igreja, dei a volta por cima e hoje eu sou bilionário, herói. Por quê? Porque se eu consigo fazer a coisa com facilidade, eu tive sorte ou eu nasci em berço de ouro? Porque essa é a expressão. Tem que haver um sofrimento profundo. E isso nos obriga. Jesus tem que sofrer para dar valor nele. Chico Xavier teve que ter uma madrasta ruim para dar valor no que ele viveu. Parece que se não tiver o sofrimento, esse cara aí tá falando de um lugar tranquilo. Então o indivíduo está fugindo de si mesmo. E se ele está fugindo de si mesmo, que é o pai, ele está fugindo da resposta, ele está fugindo do eu superior. Ele está indo em direção ao problema. É mais fácil jogar tudo para cima e depois voltar pedindo esmola. Para quem pensa assim. Quando o genitor pede ao servo que lhe traga o anel, eis reconfirmado psicologicamente o arquétipo da antiga aliança de Deus com os homens, por intermédio do arco-íris, demonstrando a vinculação e amor. Então, nota do expositor. No livro Gênesis, do capítulo 17, do item 7 a 9, versículo 7 a 9, Moisés escreve o seguinte: que seria palavras de Deus. Estabelecerei minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Deus falando para Abraão. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei Deus deles. Da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. E a aliança é um conjunto de regras que devem ser seguidas, né? Desde circuncisão dos garotos e tal, um monte de coisas. Então, a aliança é: se vocês fizerem a parte de vocês, eu farei a minha. É um acordo de Deus para com Abraão. Por isso que falam que o Deus de Moisés é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque essa foi a linha de descendência. Abraão foi o primeiro. E aí continua agora em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Moisés. Agora Deus falando com Moisés. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas.
E aí Moisés desce, o povo fez o bezerro de ouro, tá na orgia, tá naquela bagunça, tem aquele caos, quebra as tábuas e tudo mais. A parte do povo, o povo não fez, então Deus vai lá e fica punitivo. E aí Deus manda realmente fazer a Arca da Aliança, o templo, dá todos os detalhes, tem que ter esse formato, essa quantidade de ouro, essa quantidade de prata. Então tem uma aliança que ela é simbolizada também em termos materiais. Tá? Se você quiser saber mais disso, digita a Arca da Aliança e aí você vai ver do que isso se trata. Nós estamos falando aqui então de Joana, ó. Quando o genitor pede ao servo que lhe traga o anel é essa representação da aliança. Por isso nós usamos anel no dedo quando nos casamos. O anel não tem começo, meio e fim. Então é uma aliança. Nosso relacionamento não terá mais fim. O arquétipo da antiga aliança de Deus com os homens, por intermédio do arco-íris, demonstrando vinculação e amor. Então continua. Agora, em Hebreus, capítulo 8, versículos 5 a 7, Paulo escreve o seguinte: Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. E aí em Hebreus, capítulo 8, o versículo 8 e o 13. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, aquela ideia de Jesus, quando ele diz os dois novos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isso inclui toda a lei e os profetas, é a nova aliança. Aquela aliança que Deus fez com Moisés foi para aquele povo naquelas condições. Depois ele faz uma nova aliança através de Jesus. Então Jesus seria esse simbolismo de a nova aliança de Deus com a humanidade. É o que está Paulo falando para os hebreus. Tá? Então aquilo que estava antes é o que algumas igrejas protestantes não compreendem, não seguem. Elas continuam com a aliança de Moisés. Que envolve a homofobia, que envolve o machismo, que envolve o territorialismo, que envolve um monte de coisa. Porque elas não aceitaram que a nova aliança de Jesus apaga a anterior. Elas ficam com medo. Mas e por via das dúvidas, né? E se essa nova não for tudo isso, eu na verdade tinha que seguir as duas? Então eles ficam presos ao Velho Testamento. São essas religiões mais conservadoras, mais ligadas a Moisés do que a Jesus. E também envolve os judeus, porque os judeus não reconhecem essa aliança de Jesus, não reconhecem Jesus como Messias. Tá? Então está escrito aqui, ó, se é necessário uma nova aliança é porque a anterior não funcionou. E ó, se aquela fosse perfeita, não seria necessário procurar outra. Haverá então Jesus recebeu é superior, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. E aqui por fim, né, desse trecho, agora em Gênesis de novo, capítulo 9, versículo 16, Moisés escreve o seguinte: Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Por isso, Joana citou que. Deixa eu voltar lá então para deixar isso bem claro. Quando o genitor pede ao servo que lhe traga o anel, eis reconfirmado psicologicamente o arquétipo da antiga aliança de Deus com os homens, por intermédio do arco-íris, demonstrando a vinculação do amor. Ou seja, naquele momento, esse é o momento da individuação, onde eu volto para os meus valores iniciais, só que agora atualizados. Porque eu percebi que não era tão ruim o que eu sou e que a coisa nova que eu me tornei também não era tão boa, que a média está no equilíbrio, que a vida está na individuação, a vida está na integração desses dois opostos. Eu não posso viver nunca, sei lá, tomando um copo de cerveja, mas eu não posso morar dentro de um. Eu não posso viver sem me masturbar, mas eu também não preciso morar no filme pornô. É um equilíbrio.
Os teus impulsos podem ser canalizados para outras coisas mais sublimadas, mas que você não precisa ser completamente castrado e nem completamente viril. Voltando em Joana. As roupas limpas e novas, o novilho nutrido para a festa, são os formidáveis arquétipos que se encontram em todos os mitos, particularmente no panteão grego, quando os deuses comungavam com os homens e banqueteavam-se, chegando algumas vezes ao desregramento pelos excessos que se permitiam. O gesto do pai abraçando o filho de volta é a luz do amor que nele dilui a pesada sombra em que se debate. Luz do amor dilui a sombra em que ele se debate. Tanto no sentido do debater como um peixe fora d'água, quanto no sentido do debate intelectual, porque isso é o conflito. Eu quero isso, eu quero aquilo, o anjinho e o diabo no ombro. Esse é o debate que acontece dentro da nossa mente que nos leva a adoecer. Mas quem é o juiz? Eu. E eu me esqueço que eu sou juiz. Eu fico esperando alguém para julgar isso. Aí eu vou buscar no outro. Ô amiga, meu marido não tem mais nada comigo, tem um cara lá na academia dando em cima de mim. Preciso que o outro diga, não, trai mesmo. Quem não tem casa vai se arranjar na rua. Não, você não está usando tanta droga. Não, você desviou pouco, mas também a empresa te paga um salário ruim, não tem problema você levar o grampeador para casa. Ah, então tá bom. Nós ficamos buscando um juiz, porque nós não conseguimos tomar essa decisão. Eu fico com medo, por conta dessa aliança que eu fiz com os meus valores. Aliança que eu fiz com o meu pai, com a minha mãe. Ah, meu pai me ensinou que eu tenho que ser honesto, meu pai me ensinou que eu tenho que devolver o troco. Aí um troco a mais. Aí o troco a mais fica no meu bolso, eu penso, eu tenho que devolver, porque se eu não devolver, o que acontece? O funcionário que deu o troco errado vai ser prejudicado. Isso é o que deveria levar você a devolver. Mas o que o indivíduo pensa? Se eu não devolver, eu estou desonrando meu pai. Ele não está preocupado com o funcionário. Ele está querendo agradar o pai. Quando este pai é muito pesado, muito punitivo, nós adoecemos, porque fica o debate constante. Eu quero fazer isso, mas eu não posso. Eu quero fazer aquilo, mas minha mãe não deixa. E eu estou falando, às vezes, de um indivíduo que tem 50 anos de idade. A mãe já morreu, ou está lá com 70, 80, mas ele ainda não consegue fazer coisas que levem à discordância. Fica num conflito, fica num debate. O processo todo aqui trabalhado hoje, né, predomínio da sombra, quando você está no predomínio da sombra, você precisa que alguém te traga luz. Quando você dilui essa luz pelo amor, e este amor aqui é o amor próprio, você pensa, eu não preciso de alguém para me dizer que eu sou bonito. Eu posso me sentir bonito. E se eu não estou satisfeito com as roupas que eu uso, com o cabelo que eu tenho, eu vou lá e mudo. Eu não preciso dizer de alguém para me dizer que eu tenho valor. Eu vou ser este juiz. Eu vou ser este pai amoroso. Eu vou ser esta mãe amorosa. Eu vou ser o que eu quero que os outros sejam. Eu me torno aquilo. Como eu me torno aquilo, e aquilo agora é meu, quando eu vejo o outro, é isso que eu vejo. Como eu acessei o meu melhor, eu saí da sombra e fui mais e trouxe aquilo para a luz, a minha virtude, o meu valor, a minha beleza, a minha inteligência, agora eu consigo enxergar isso no outro. O que era um mundo de pessoas que eu ficava implorando para que me dessem 5 minutos de atenção, agora é um mundo de pessoas com as quais eu troco. Porque os meus 5 minutos de atenção também valem alguma coisa. Tanto quanto a deles. O deles. Eu me individuei. E eu me reconheço como tal. Quando alguém tenta me desrespeitar, eu não preciso me sentir desrespeitado. Quando alguém tenta me elogiar, eu não preciso me sentir envaidecido, porque eu sei que é apenas o outro enxergando em mim aquilo que ele quer ou precisa ver, ou distorcendo o que vê para tentar me agredir. Por isso que dizem que quem desdenha quer comprar. Eu vou desdenhando para baixar o preço. Ah, mas esse carro aí acho que não é mais bom não, viu? Esse pneu aí tá estranho. Para ver se o cara baixa o preço, mas no fundo o que eu mais quero é comprar esse carro. Próximo encontro, 18 de março, capítulo 2.2, Despertar do Self.
Muito bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham um ótimo fim de semana de boas reflexões, né, bastante profundo. Na semana que vem continuaremos e na quinta-feira tem o estudo de O Livro dos Médiuns. Grande abraço e muita paz.